Boa tarde a todos. Declaro aberta a reunião da Comissão Processante número 02 de 2020. A reunião foi marcada para a leitura do relatório e voto da relatora e para a elaboração do parecer da Comissão Processante sobre o arquivamento ou a continuação do processo. Então, eu solicito à relatora que faça a leitura do seu voto e do relatório. Boa tarde a todos, as pessoas que nos acompanham aí. Está sendo transmitida também pela Câmara. Então, eu vou... o processo de cassação, que o Flávio Casonato, que o Luiz Antônio Casonato entrou contra o prefeito. E a gente vai ler agora o relatório. A comissão foi composta por três vereadores, foi sorteado. E agora nós vamos... eu sou a relatora do processo. E eu vou ler o relatório que eu fiz em cima de todo o procedimento que foi apresentado nesta casa. Relatório da apresentação. Trata-se de representação formulada por Luiz Antônio Casonato, protocolada nessa Câmara Municipal em 16 de outubro de 2020, endereçada ao presidente vereador Maurício Godoy Prado, que convocou os vereadores dessa Casa Legislativa em sessão extraordinária no dia 22 de outubro de 2020. O requerimento foi aprovado com o voto de desempate do presidente, depois de apresentar igualdade no plenário em 4 votos, dando ensejo à constituição da presente comissão processante, que notificou o prefeito representado no dia 28 de outubro de 2020, que apresentou defesa prévia em 9 de novembro de 2020. Os autos retornaram a esta comissão processante para a elaboração de relatório final, com vistas ao arquivamento ou ao prosseguimento do processo de cassação de mandato do prefeito municipal Rui de Ômides Fávaro. Em apertada síntese, a representação relatada que a Prefeitura Municipal de Dois Córregos, por diversas vezes, firmou o contrato administrativo de prestação de serviços e de fornecimento de bens com a empresa de propriedade do servidor público André Gustavo de Castro. Conduta esta que ofende, ao ver da representação, os princípios constitucionais do artigo 37 da Constituição Federal. Pelo que se extrai da representação, André Gustavo de Castro, contratado em cargo comissionado da Prefeitura, é proprietário da empresa André Gustavo de Castro ME, que estaria proibida de vender para administração pelos impeditivos constantes no artigo 71 da Lei Orgânica do Município, do artigo 9º, inciso 3º da Lei Federal 8.666, de 93, e do artigo 243 da Lei Estadual 10.361, de 68, Estatuto dos Funcionários do Estado de São Paulo. Pede que o prefeito representado seja processado e julgado com base na Lei Orgânica do Município de Dois Córregos, em seu artigo 71 e nas leis 8.666 de 93, artigo inciso 3º, Decreto-Lei 201 de 67 e Lei 8.429 de 92, querendo ainda o afastamento preventivo do prefeito, evitando assim interferência nos trabalhos de investigação. Uma vez encaminhada a representação, junto a esta comissão processante, número 2 de 2020, lhe foi dada a regular tramitação com a notificação do prefeito representado da defesa prévia. Após a regular notificação, o prefeito representado apresentou defesa prévia, no qual, sinteticamente, alega que a inicial da representação é inepta, porque não atende minimamente os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, que a representação não aponta qual o fato ilegal previsto no Decreto-Lei 201 de 67, praticado pelo representado, o que o impede de se defender, que a inicial da representação informa que a Prefeitura Municipal de Dois Córregos firmou contrato administrativo com a empresa André Gustavo de Castro ME,
o que não é verdade, que a Prefeitura jamais firmou contrato com a empresa citada e nem adquiriu bens ou serviços dela, que quem adquiriu bens e serviços da empresa André Gustavo de Castro ME foi a autarquia Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Dois Córregos, a Saidoco, que a autarquia também não firmou contrato administrativo com a empresa, fazendo aquisição de valores pequenos, totalizando R$ 279,70 ao longo dos anos de 2018 e 2019. Apresentou entendimentos doutrinários e jurisprudências, dando conta que a denúncia deve descrever minuciosamente a conduta penal e apresentar provas contundentes, principalmente em processos de cassação de mandato de prefeito, que os documentos apresentados com a inicial da representação são frágeis e confusos, misturando gastos da prefeitura com o do ex-servidor, tendo em vista que foi exonerado, conforme documento exibido com a defesa prévia, André Gustavo de Castro, e da autarquia com a empresa André Gustavo de Castro ME. Que a inicial da representação não aponta quais os contratos que a Prefeitura firmou com a empresa André Gustavo de Castro ME, porque eles não existem. Defendeu e trouxe na defesa prévia doutrina e jurisprudências que mostram que a aquisição feita pela autarquia não é ilegal, porque André Gustavo de Castro era servidor da Prefeitura e não da autarquia. Que como a aquisição foi feita pela autarquia e não pela prefeitura, a representação deveria descrever qual a participação do prefeito no ato. Arguiu que a autarquia tem administração própria e contas separadas da prefeitura, inclusive com análise em separado pelo Tribunal de Contas do Estado, atribuindo-se o caso por eventuais irregularidades, responsabilidades aos seus gestores. Ao final, reforça que o fato narrado na inicial da representação, a formalização de contrato entre a Prefeitura e a empresa André Gustavo de Castro ME, não ocorreu. Que a pequena aquisição de bens ou serviços noticiada foi feita pela autarquia Saidoco. Que a autarquia tem administração própria, independência administrativa e seus agentes são responsáveis pelos atos nela praticados. Que a compra feita pela autarquia não é ilegal, que se a compra feita pela autarquia fosse ilegal, a inicial da representação deveria descrever quais os atos praticados que seriam de responsabilidade do representado. Que a inicial não aponta o dispositivo do Decreto-Lei 201 de 67, que foi violado pelo representado, para que possa se defender. Requereu preliminarmente que seja declarada a inépcia da inicial, da representação e seu encaminhamento ao arquivo. Alternativamente, caso haja decisão de continuidade do processo, que seja julgada improcedente ante a não existência de responsabilidade do representado pelas compras e pelo reconhecimento da legalidade das aquisições. Pediu ainda a possibilidade de dilação probatória, conjuntada de novos documentos, além daquelas representadas com a defesa prévia, desde que pertinentes ao esclarecimento dos fatos. Pediu a oitiva do autor da representação e apresentou o rol de testemunhas a serem ouvidas. É o relatório com a síntese do necessário. Agora eu vou proferir o meu voto. O processo não deve ter seguimento, porque assiste razões ao representado ao afirmar que a inicial da representação é inepta. A inicial da representação relata que a Prefeitura firmou contrato de fornecimento de bens e serviços com a empresa André Gustavo de Castro ME. Fato que não aconteceu, como demonstra a frágil prova juntada com a peça de acusação e não deixa dúvidas a vasta documentação vinda aos autos com a defesa prévia.
Também assiste razões ao representado quando diz que na inicial da representação não existe narrativa de quais atos ditos ilegais foram por ele praticados, nem referência ao tipo penal do Decreto-Lei 201 de 67, que teria infringido para que possa se defender plenamente. Não resta dúvidas que as compras diretas foram feitas pela autarquia Saidoco, e que tem gestão administrativa independente e ordenador de despesa próprio, não havendo nenhum ato relacionado ao representado, na compra, nem na narração de onde deriva sua responsabilidade. No acórdão julgado pelo Supremo Tribunal de Justiça, na 5ª turma, em 20 de 10 de 2016, relatado pelo ministro Félix Fischer, se lê que a denúncia deve vir acompanhada com, no mínimo, embasamento probatório, ou seja, com lastro probatório mínimo apto a demonstrar, ainda que de modo indiciário, a afetiva relação do ilícito penal por parte do denunciado. Em outros termos, é imperiosa a existência de um suporte legislador que revele de modo satisfatório e consistente a materialidade do fato delituoso e a existência de indícios suficientes de autoria do crime, e a respaldar a acusação de modo a tornar esta plausível. Não se revela admissível a imputação penal destituída de base empírica idônea e que implica a ausência de justa causa a autorizar a instauração do persícuo crimes in indício. A alegação da inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com o que dispõe no artigo 41 do Código de Processo Penal, do artigo 5º da Constituição Federal. A peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias. Denúncias genéricas que não descrevem os fatos na sua devida conformação não se coaduam com os apostulados básicos do Estado de Direito. A inépcia da denúncia caracteriza situação configurada de desrespeito estatal ao postulado do devido processo legal. No caso da representação aqui analisada, está evidente que a inicial narra fato que não aconteceu. Não houve formalização de contrato de fornecimento de bens e serviços da Prefeitura com a empresa André Gustavo de Castro M.E. O fato narrado não legitima a denúncia. E em relação à aquisição realizada pela autarquia Saidoco, não existe narrativa de quais atos delituosos teriam sido praticados pelo representado para respaldar a acusação. Como expressa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inicial da representação está destituída de base empírica idônea, o que implica a ausência da justa causa a autorizar a instauração do persícuo crimes em judício, ou seja, da perseguição do crime, ou, juridicamente falando, da perseguição jurídica do crime, que, em última análise, é o processo crime, sem o que a ação não pode ter seguimento. Diante disso, não existe alternativa jurídica que não seja promover o arquivamento dos autos por absoluta impossibilidade de continuar com o processo nessas condições. Realmente, o prefeito representado não tem como se defender se não existe o fato narrado na inicial da representação a ele imputado e se não existe narrativa clara de que os atos que ele praticou e apontamento do tipo penal do Decreto-Lei 201 de 67 que teria infringido. Não bastasse o exposto, que denota a ausência de amparo fático e legal para prosseguimento do feito em relação ao representado, não tem sequer como ir ao processo adiante para a apuração do mérito em relação às compras feitas pela autarquia Saidoco.
ela não apresenta relato na inicial da representação e não aponta qual a participação do representado nas aquisições. Além disso, os argumentos apresentados na defesa prévia denotam com razão sequer existe irregularidades nas compras, repita-se. Nesse sentido, decisão proferida nos autos de apelação, reexame necessário da comarca de Piratininga, julgado em 12/11/2014, tendo como relator o desembargador Moreira de Carvalho, extrai do corpo do acórdão trecho da sentença que deferira liminar e era objeto de apelo de ofício. Neste início de cognição, tem-se que o alcaide não poderia ter rescindido o contrato unilateralmente, com fundamento no fato de um dos sócios da empresa ser servidor público, o que impediria o impetrante de participar da licitação. A norma legal que embasou a rescisão se relaciona com o servidor ou dirigente do órgão contratante ou do órgão responsável pela licitação, com participação ainda que indireta da licitação ou da execução do serviço. No caso vertente, a licitação do serviço relaciona com a Prefeitura de Piratininga, administração direta, enquanto que o servidor Rafael Augusto Silva Soares, sócio da empresa vencedora da licitação, é procurador jurídico do IPREB, Instituto de Previdência Municipal de Piratininga, qual seja a autarquia municipal. Ora, a autarquia possui autonomia político-administrativa e não confunde com o ente estatal. A autarquia não é entidade estatal e faz parte da administração indireta. O IPREB é a autarquia municipal, dotada de personalidade jurídica autônoma, patrimônio próprio e responsável pelos atos de seus agentes e servidores da sua estrutura administrativa. Por conseguinte, o sócio da empresa não fazia parte da administração direta, de onde foi promovida a licitação, razão pela qual não incidiu o alegado impedimento legal. Necessário ainda expor que os crimes previstos no Decreto-Lei 201 de 67 são delitos de mão própria. Logo, somente são passíveis de cometimento pelo prefeito unipessoalmente, portanto, ou quando muito em coautoria com ele, desde que comprovado o vínculo subjetivo ou psicológico entre o prefeito e o superintendente para a caracterização do concurso de pessoas, o que não está comprovado no presente caso. Deste modo, prosseguir com este processo de cassação de mandato é praticar ato de afronta à lei e ao direito por parte do Poder Legislativo e especialmente por parte desta comissão processante. A lei orgânica do município reproduz o impedimento previsto no inciso 3º do artigo 9º da Lei 8.666, de 93, que inexiste como ficou claro. Já a Lei Estadual 10.361, de 68, Estatuto dos Funcionários do Estado de São Paulo, sequer comporta menção nesses autos. Aplica-se aos servidores estaduais. Assim sendo, por todo o exposto e na forma do previsto do artigo 5º, inciso 3º do Decreto-Lei número 201 de 67, por inexistentes os pressupostos de admissibilidade jurídica para o recebimento e regular prosseguimento da presente representação, seja pela inépcia da inicial, em face dos vícios legais apontados, seja por não haver irregularidade nas compras feitas pela autarquia, e opina-se não continuidade, em consequência, pelo arquivamento do processo de cassação de mandato 02 de 2020. Evidenciando os fatos que a representação formulada por Luiz Antônio Casonato em desfavor do prefeito Rui de Ônibus Fávaro contraria a legislação aplicada, bem como a doutrina e as jurisprudências pátrias. Voto pelo arquivamento da representação. 2 Córregos, 13 de novembro de 2020. Maravaldo, relatora.
Com a palavra, senhora presidente. Pois não. Antes da senhora passar a palavra para o membro, eu só queria justificar o meu voto. Uma representação muito mal feita, né? Para você se caçar um prefeito, precisa de argumentos. Uma representação que deu entrada aqui nesta casa, que não deveria nem ter aceita pelo presidente desta casa, porque não existe motivos nesta representação, ele não demonstra qual o crime que o prefeito cometeu. Como você vai julgar um prefeito se não existe o crime? Ele tinha que ter pelo menos apontado o crime que o prefeito cometeu. Então não apontou. Disse que a Saidoco tinha licitação com a empresa do André Castro, e realmente isso também não existe. Existe uma compra no valor de R$270, e como o André não é funcionário da Saidoco, ele tem legalidade, a empresa dele tem legalidade para que essa compra seja feita. Então não tem motivos, não há argumentos para tocar essa representação para frente. A gente sabe que essa representação foi feita no momento político que nós estamos vivendo, num ano de eleição, por uma pessoa que já, Luiz Antônio Casonato, uma pessoa que já entrou com outro pedido aqui na Câmara, uma pessoa que mexeu aí os pauzinhos junto com outras pessoas para que a FEPESP nossa não fosse para frente. Então, o que esperar de um cidadão desse, de uma pessoa dessa, que vem fazer uma representação contra o prefeito sem argumentos? Para se caçar um prefeito, para entrar com uma representação, para caçar o mandato do prefeito, nós precisamos ter argumento. Desvio de verba, irregularidades na licitação. Agora, fez uma proposição aqui, entrou com uma representação sem argumentos, sem fundamentos legais, e isso nós não podemos admitir. Nós precisamos realmente arquivar esse pedido, porque para frente isso vai dar problemas para quem votar favorável. O prefeito já podia ter entrado com mandado de segurança em cima dessa ação, até contra o presidente da Câmara por ter aceitado uma denúncia sem ter motivos para a cassação. Ele não apresenta na representação motivos, provas concretas ou motivos, ele não designa motivos para que se casse o prefeito. Então, eu peço o arquivamento dessa representação. Obrigada, relatora. Eu passo a palavra ao membro Edmilson Almeida, para que ele fale o seu voto, dê as suas considerações. Com a palavra. Boa tarde a todos. Eu não vou fazer meu voto hoje, porque eu recebi essa defesa na quarta-feira. Tenho 300 folhas para ler. Eu tenho prazo até segunda-feira. Então eu vou dar meu voto de divergência na segunda-feira. Porque coisas que aconteceu aqui na Câmara, cada hora é um valor. Né? A primeira vez que foi falado foi um valor, acho que de R$56. Agora a vereadora Mara falou que é 200 e pouco. E pelo que eu somei, são 500 e poucos reais. Então eu quero esse prazo para eu poder ler a defesa, e na segunda-feira eu manifesto meu voto. Então, tá certo. Vou dar esse tempo para o Edmilson fazer o relatório dele, o voto dele divergente. Então, nós vamos suspender, né, a reunião, e nós retornaremos na segunda. Você acha que às 13 horas tá bom para você, Edmilson? Tá bom. Tá bom? Então, nós voltamos na segunda-feira, né? Então, a reunião fica suspensa até segunda-feira, às 13 horas, para o Edmilson dar o seu voto divergente e colocar as situações que ele aqui indagou. Então, aqui eu deixo meu boa tarde a todos e que Deus nos abençoe aí esse final de semana, tá bom? Até mais.